Bem-vindos à primeira aula de bioestatística. Hoje nós vamos abordar a natureza dos dados. Então, existem várias nomenclaturas sobre como nós descrevemos os dados. É importante que tenhamos clareza sobre elas. Então, uma nomenclatura bem simples é a classificação de dados numéricos entre dados discretos e dados contínuos. Dados discretos são aqueles que assumem apenas valores inteiros de um número. Então, eu posso ter o número 1, 2, 3, 4, mas eu não posso ter 1,5, 1,5, 1,75. Esses são dados discretos. Já dados contínuos podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo qualquer de valores. Então, um exemplo disso, por exemplo, é o peso, o tempo, a temperatura. Uma outra classificação, e que é um pouco mais útil e versátil, é a classificação que divide os dados em dados nominais, ordinais, intervalares e tipo razão. Os dados nominais são de categorias sem ordenação. Por exemplo, a religião das pessoas, católico, judeu, espírita, evangélico, budista, agnóstico e ateu, elas a princípio não têm nenhuma ordenação de superioridade. Não se pode, em sã consciência, afirmar que, nos dias de hoje, que uma religião é superior à outra. A mesma coisa se aplicaria a raças, à cor da pele, ao sexo das pessoas. Então, são grandezas que são categóricas e que eu não consigo ordená-las numa ordem crescente ou decrescente. Já os dados ordinais, eu mantenho essas variáveis como variáveis categóricas, mas agora eu consigo prever e compreender uma certa ordenação. Então, por exemplo, quando eu peço para um paciente responder o quanto que ele achou determinada refeição foi saborosa, ele responde numa escala Likert, tipo Likert, que isso foi muito bom, bom, regular, ruim ou muito ruim, quer dizer, uma escala Likert de 5 pontos. Essas são categorias ordenadas. Por quê? Porque eu reconheço que muito bom é melhor do que bom e que muito ruim é pior do que ruim. No entanto, eu não consigo afirmar com certeza se a distância que existe entre a minha avaliação de muito bom para bom, ela é a mesma distância entre a minha avaliação do regular para o ruim. Porque isso vai variar de acordo com o referencial de cada pessoa. Então, a grande característica das variáveis dos dados ordinais é a de que eles estão ordenados, mas que a gente não pode assumir que a distância entre eles é igual. O terceiro tipo de variável que a gente tem são as variáveis intervalares. Nesse grupo, eu já dou um passo além das variáveis ordinais, porque aqui eu posso afirmar que a distância entre dois valores são semelhantes. No entanto, a grande característica desse tipo de dado é que eles têm um ponto zero que é arbitrário, ou seja, ele pode ser mudado sem maiores implicações. Então vamos trabalhar com dois exemplos de variáveis cujos dados são intervalares. Então, por exemplo, o quociente de inteligência é a temperatura quando medida em graus Celsius e Fahrenheit, ou Fahrenheit. Então, eu posso afirmar que, então, por exemplo, a escala de QI, ela tem como média, em geral, o valor de 100, essa é a escala de QI mais usada, e eu consigo afirmar que a distância de diferença de inteligência de duas pessoas, uma com QI de 100 e uma com QI de 50, então tem uma diferença de 50 pontos, é a mesma diferença entre duas pessoas com QI de 200 e uma de 150. Só que como o ponto zero é arbitrário, eu não posso afirmar que uma pessoa com QI de 200 é 2 vezes mais inteligente que uma pessoa com QI de 100. De novo, por quê? Porque o ponto de referência geral da escala, seu valor zero, ele é arbitrário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que como o valor zero é arbitrário, eu posso mudar o valor do zero aleatoriamente criando uma outra escala em que isso perca o significado. Vamos colocar como exemplo aqui a questão
da temperatura. Então, eu tenho, quando eu converto 36 graus Celsius para graus Fahrenheit, que são duas escalas que têm pontos zeros diferentes, porque a temperatura zero do grau Celsius é arbitrária. Ela não é absoluta. Eu posso ter... ela não define a ausência de temperatura. É isso que eu quero dizer com a sua arbitrariedade. Então, a mesma coisa acontece com o Fahrenheit. Então, quando eu converto 36 graus Celsius em 96,8 Fahrenheit, eu tenho uma correspondência de duas escalas com pontos zeros que são arbitrários. 18 graus Celsius são equivalentes a 64,4 graus Fahrenheit. Então, vejam, quando eu divido 36 graus Celsius por 18 graus Celsius, eu tenho 2. Ou seja, de acordo com essa escala, 36 graus Celsius são o dobro da temperatura de 18 graus Celsius. Só que quando eu faço a transposição de 36 graus Celsius para 96,8 Fahrenheit e de 18 graus Celsius para 64,4 Fahrenheit, nessa nova escala, quando eu divido 96,8 por 64,4, eu não encontro mais 2, eu encontro 1,5. O que quer dizer que essas temperaturas elas não refletem a mesma medida, porque o ponto de referência delas não é um ponto fixo, não é um ponto absoluto. E por causa disso, porque o zero não reflete a ausência de uma quantidade, essas escalas, eu não posso dizer que uma temperatura em graus Celsius é o dobro da temperatura, que duas temperaturas, aqui uma temperatura é o dobro da outra. Em seguida, eu tenho os dados tipo razão, em que eu caminhei um passo além em termos de pressupostos do que eu tinha antes. Né? A gente começou essa aula com dados nominais, que são dados categóricos, que não são ordenados. Em seguida vieram os dados ordinais, que são ainda dados categóricos, mas que têm uma sequência, mas onde eu não consigo estabelecer a distância entre que duas medidas representam, entre dois pontos ordenados, representam a mesma diferença. Na grandeza intervalar, eu tenho que as diferenças representam os mesmos valores, mas que a razão entre eles não representam os mesmos valores porque o ponto zero é arbitrário, não é uma grandeza absoluta. Já nos dados tipo razão, a distância entre os valores são iguais, como nos dados intervalares, mas aqui eu tenho um ponto zero fixo, ou seja, ele possui um significado da ausência de uma quantidade, e por isso ele não pode ser mudado. Eu tenho vários exemplos, tenho peso, altura, tempo, renda, glicose sérica e, vejam só, a temperatura quando é medida em graus Kelvin, porque 0 grau Kelvin é o zero absoluto, representaria a ausência de temperatura e equivale a cerca de 273 graus Celsius negativo. Então, nessa situação, quando eu estou medindo a temperatura em graus Kelvin, eu consigo afirmar que 100 graus Kelvin representam o dobro da temperatura de 50 graus Kelvin, porque ela tem um zero que é absoluto. Então, aqui, dando o exemplo do peso, né? Então a diferença entre 100 kg e 50 kg, que é igual a 50, é o mesmo valor da diferença entre 200 e 150 kg. E 100 kg é o dobro de 50, como eu expliquei antes. Por fim, uma divisão comum de dividir ainda essas variáveis em que dados categóricos, dados nominais e dados ordinais pertencem a um tipo de dados que a gente chama de categóricos, ou seja, que refletem categorias, e os dados intervalares e tipo razão são chamados também de dados numéricos. Essa classificação, essas palavras não são muito adequadas porque eu também posso expressar dados categóricos em termos de frequência, dando números para eles. Então eu posso dizer a frequência dos sexos das pessoas. Olha, eu tenho uma amostra que tem 200 homens e 150 mulheres. Estou descrevendo usando números,
dados que são nominais. Eu posso dizer a frequência de pacientes que estão que fizeram um teste e tiveram uma classificação de nota A, e a frequência de alunos que tiveram uma classificação de nota B, como é dado na pós-graduação. E a classificação A, B e C aqui, que eu estou dando números para elas, são dados ordinais. Então, eu espero que a gente tenha conseguido dar um pouco de clareza para vocês em relação a nomenclatura, como a gente descreve os diferentes tipos de dados. Isso é frequentemente importante quando a gente decide os tipos de análise e estatísticas que nós faremos. Com isso, nós concluímos a primeira aula e mais tarde, nas discussões síncronas, estamos dispostos para discutir dúvidas.